A verdadeira liberdade não é um destino, é um caminho. O paradoxo da liberdade, ela precisa ser analisado. Olá, irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre algo que todo ser humano busca, mas poucos realmente compreendem, que é a liberdade. No mundo atual, liberdade é vencida ou é vendida porque as pessoas querem fazer o que se quer, quando se quer. Mas para o cristão, a liberdade não é a ausência de regras, mas sim a presença de uma pessoa. É sair de um sistema de escravidão e invisível para caminhar sob a luz da graça. Então vamos entender como a Bíblia desenha essa janela. Em primeiro lugar, liberdade significa a libertação do Egito espiritual. Toda caminhada começa com um passo de saída. Na Bíblia, o maior símbolo disso é o Êxodo. E o povo de Israel estava escravizado, mas o clamor deles subiu a Deus. No Novo Testamento, Paulo nos explica em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecemos firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A caminhada da liberdade começa quando nós entendemos que Jesus já pagou a nossa fiança. E por que caminhamos? E como caminhamos? Não caminhamos para ser livres, mas caminhamos porque já fomos libertos. A cruz é o nosso marco zero. Se você ainda se sente preso às culpas do passado ou a vícios, entenda, a porta da cela está aberta. O primeiro passo da caminhada é acreditar na eficácia do sacrifício de Cristo. O deserto. O que é o deserto? O deserto é onde a liberdade é testada. Muitos cristãos se frustram porque acham que após a conversão tudo será um mar de rosas. Após a conversão tudo será belo, mas a caminhada da liberdade passa necessariamente pelo deserto, porque Deus permitiu a Israel que ficasse no deserto. E por que isso? Para tirar o Egito de dentro deles. A liberdade exige uma mudança de mentalidade. Em João 8,32, Jesus diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Note que a liberdade está ligada ao conhecimento. No deserto da vida, dificuldades e provações fazem parte da nossa vida. Nós somos confrontados com as mentiras em que nós acreditávamos. Então, a caminhada da liberdade é um processo de aprendizagem do mundo para aprendizado do reino de Deus. É trocar a dependência das circunstâncias pela dependência do maná que vem do céu. Liberdade pode ser feita uma contraposição com libertinagem. E qual é essa contraposição? Aqui está o ponto onde muitos se perdem. A liberdade cristã não é um salvo-conduto para o egoísmo. O apóstolo Paulo, ele nos adverte em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,16, ele diz: vivam com as pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. A verdadeira liberdade é o poder de escolher o que é certo. Antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado. Não conseguíamos dizer não ao pecado. Agora, somos livres para dizer sim à vontade de Deus. É uma caminhada de autodomínio. Um pássaro, ele só é livre no ar. Um peixe só é livre na água. O ser humano só é verdadeiramente livre dentro da vontade do seu Criador. Esse é o nosso habitat natural.
O habitat natural do homem é a vontade de Deus. Fora dela, ele não encontra liberdade, apenas desintegração. E o caminho? O caminho a ser percorrido é o caminho do amor. A caminhada da liberdade nunca é uma jornada solitária. Ela se manifesta de forma como tratamos o outro. Em Gálatas 5,13 nós temos: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse é o texto de Gálatas 5,13. E o que esse texto quer dizer? É que a prova de que você é livre é a sua capacidade de servir. Quem é escravo do próprio ego não consegue se doar. Quem é livre em Cristo não precisa mais da validação humana. Por isso, pode amar sem esperar nada em troca. A caminhada da liberdade nos leva de volta ao jardim, onde o relacionamento com Deus e com o próximo é restaurado. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão. O horizonte da glória, para encerrar, nós precisamos lembrar que a caminhada da liberdade tem um destino final. E que destino é esse? É quando nós estamos em um processo de já, mas não. Já somos livres do poder do pecado, mas um dia seremos livres da própria presença do pecado. A caminhada da liberdade é perseverança. É cair e levantar, sabendo que a graça é o chão que nos sustenta. Como diz Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, se você quer caminhar nessa liberdade hoje, convide o Espírito Santo para guiar os seus passos. Não olhe para trás, para as correntes que ficam no Egito, olhe para a frente, para o autor e consumador da nossa fé. Veja o que Deus quer fazer através de você, o que você sabe fazer. Eu não sei fazer nada. Você não sabe fazer nada? No reino de Deus eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei... Mas você sabe limpar o chão? Você sabe abrir uma porta? Você sabe conversar com pessoas? Então você tem a liberdade para agir e fazer conforme aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Assim você vai fazer parte do reino de Deus, vai cooperar com o reino de Deus. Fazendo parte do reino de Deus, você já está em um bom caminho, saindo do reino das trevas. Porque é assim que foi processado. Ele nos extraiu do reino das trevas e nos levou ao reino do Filho do seu amor. Isso foi um ato de Deus. Nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Estando aqui no reino da luz, é um reino de amor, de cooperação, de participação, de envolvimento. O individualismo acaba, o egoísmo acaba. E assim, Deus quer trazer para a nossa vida um novo caminhar, um novo procedimento, uma nova história, uma nova vida, um testemunho que fale ao coração de outras pessoas, que sejam impactadas, que sejam motivadas a viver a caminhada da liberdade sob a ótica cristã. Que a verdadeira liberdade, como falamos, não é um destino, é um caminho. Deus abençoe.